Boa tarde, gente. Hoje é quinta-feira, dia 12/11, e nós vamos fazer atividade de geografia, tá? Então, lá na página 104, 105, 106 e 107. É bem tranquilo as atividades, não tem muita frescura não, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com lugares diferentes, paisagens diferentes, para a criança entender o que é paisagem natural, o que é paisagem cultural. Então, nós vamos trabalhar a diferença entre uma paisagem natural, que é aquilo que é natural, que é da natureza, já fala, né? Que foi criado por Deus. E nós vamos trabalhar com aquilo que é cultural, que foi construído pelo homem. Então, nós moramos num entorno, né? Num bairro, numa cidade. Então, né, nesse bairro, nessa cidade, eles têm tanto a paisagem natural quanto a paisagem cultural. Então, a criança precisa entender que o que é natural é aquilo que vem da natureza. E o que é cultural é aquilo que o homem construiu, tá bom? Então, na página 104, tá falando assim, ó. Ao observar pela janela da sua sala de aula, o que você observa, né? Há casas, há árvores, há prédios e outras construções. O que mais pode ser visto? Eu lembro que no começo do ano eles gostavam de olhar, né? A janela da sala lá da escola, porque a vista é bem alta e dá pra ver muita coisa de lá. Então eu vou pedir para que vocês, porque vai ter um momento de fazer da sala de aula e vai ter um momento da casa. Então esta atividade eu não vou conseguir, falar para vocês, olhem da janela da casa, porque a próxima atividade vai ser essa. Então essa daqui precisava ser realmente a vista da escola. Então o que vocês podem fazer com eles é relembrar com eles o que eles viam, né? Então, lá da janela da nossa sala, a gente consegue ver a parte de trás da escola, as ruas que estão atrás. Então, dá pra ver casa, dá pra ver estradas, dá pra ver ruas, dá pra ver construções. E também dá pra ver as árvores, dá pra ver o céu, dá pra ver bastante coisa. E aí vocês retomem com ele, pergunta se eles se lembram de como era, e pede pra eles fazer a ilustração aqui na página 104, tá? Na página 105, peça a um familiar para ajudá-lo nas atividades a seguir. Ao olhar por uma das janelas da sua casa, quais elementos você observa? Agora desenhe o que você vê quando abre uma das janelas da sua casa. Então tem um espaço maior que eles vão poder olhar pela janela. Pode ser do quarto, pode ser da janela da sala, pode ser da janela que eles acharem melhor, onde tem uma vista boa. E aí eles vão fazer a ilustração aqui, tá bom? Na página 106, vai entrar aquilo, né, dos elementos naturais e culturais. Então, o que você enxerga quando abre a janela da sua casa se chama paisagem. Na paisagem, é possível perceber diferentes elementos. Na imagem a seguir, você pode perceber elementos naturais. Então, aqui tem uma imagem, uma foto de um lugar que não tem nada de construção, só tem elementos naturais. Tem uma lagoa, tem... Espera só um pouquinho, tá? Tá aqui, tá na bolsa da tia. Tem árvores, né? Tem céu, tem nuvens. E aí você pode falar pra criança também sobre o ar. Não dá pra gente ver o ar, mas todo lugar ele está presente, tá bom? E aí você vai conversar com a criança e aí tá perguntando, né? Que elementos naturais é nessa imagem anterior? E aí vocês vão escrever: água, ar, planta, árvores, nuvens, tá bom? E aí a seguir tá falando assim, ó: em uma paisagem também há elementos modificados ou construídos pelos seres humanos. A isso chamamos... Cadê a Lu? Tá lá no quarto, vai? Pode. Elementos culturais. E aqui nesses elementos culturais, eles vão observar o que foi construído pelo homem. Então, o que tem nessa paisagem aqui que tá de diferente da paisagem anterior? Então aqui, ó, eles podem explicar que os elementos culturais são aquele que é construído pelo homem. Então aqui eles podem destacar a calçada, os postes, a energia elétrica, os prédios, os muros, tá bom? E aí vamos escrever aqui. Aí
página 107 tá escrito assim, ó: volte a observar pela janela a paisagem do lugar onde você mora e escreva os nomes dos elementos naturais. Agora eles não vão mais desenhar, eles vão escrever. Então, olhando pela janela da minha casa, o que eu consigo observar que é de elemento natural? Então ele vai escrever aqui, natural, tem árvore, tem planta, tem céu, né? E etc e tal. E aqui os elementos culturais. O que eu observo da janela da minha casa que é cultural? Eu observo as casas, os prédios. Em frente da minha casa tem uma padaria, um posto de gasolina. O que tiver, vocês registrem, tá? E aí, na atividade número 4 e última dessa atividade de hoje, recorte de revistas usadas imagens de elementos que compõem as paisagens. No espaço a seguir, cole essas imagens compondo outra paisagem. Então, o que vocês vão fazer com eles? Vou recortar diversos tipos de pedacinhos, né? De imagens que compõem uma paisagem. Por exemplo, eu vou lá, recorto uma casa, recorto um prédio, recorto uma árvore, recorto um pedacinho de chão, recorto um mar, o que eu quiser. E aí aqui... Oi! Eu já tô indo lá, tá? Espera só um pouquinho. Home office, tá tranquilo, tá, gente? E aqui nessa última parte, eles vão montar uma outra paisagem. Aí eles vão montar a paisagem dele. E mais uma vez eu falo, se não tiver material de recorte, não tem problema, tá, gente? Vocês podem fazer desenhando, tá bom? Contanto que a criança entenda o que é natural, o que é cultural, ela pode desenhar aqui, aí você vai perguntar pra ela, isso aqui é natural ou cultural? E aí, você vai perceber se ela conseguiu entender a diferença entre um e outro, tá bom? Beijo, boa tarde a todos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá?